Começa agora o programa Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira! O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius dando orientações e conselhos sobre o Prolabore, que é a remuneração dos sócios de uma empresa. O advogado Piraci Oliveira continuando a série sobre reforma tributária, esclarecendo e tirando as dúvidas dos contribuintes. O economista Otto Nogami fazendo uma análise sobre inflação e taxa de juros. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe Márcio Botelho, vice-prefeito reeleito de Olinda. Fique conosco! Você conhece alguma empresa ou pessoa que não tenha problemas? Onde elas resolvem? Conheça o Hub Simp, a plataforma que oferece a conexão entre você e quem resolve seus problemas. Veja algumas das soluções: capital de giro, antecipação de recebíveis, comércio exterior, importação e exportação, estruturação de empresas, abertura e alteração de empresas, certificação digital, gestão tributária, fiscal e dívidas. Hub Simp. Acesse www.simp.org.br. Após as contínuas quedas do Índice de Preços ao Consumidor Amplo e do Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna, dá a impressão que realmente entramos no processo de desinflação. Tanto é que o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu, na última reunião, reduzir a taxa de juros em meio ponto percentual. De 13,75, chegamos a 13,25. Finalmente, após vários meses. Entretanto, temos que levar em consideração um pequeno aspecto. Essa queda da inflação, ou a queda generalizada dos preços da economia, não necessariamente está ocorrendo de uma maneira consistente. Ou seja, existem três aspectos importantes a serem considerados: as desonerações realizadas pelo governo sobre os mais diferentes produtos e serviços, a questão da super-safra e a queda no volume de produção industrial. Quando nós falamos da desoneração, que incidiu sobre as telecomunicações, sobre a energia elétrica, sobre a gasolina, o próprio programa desenvolvido pelo governo com relação ao carro popular, isso fez com que, e que representam 18% na composição da inflação, ou do cálculo da inflação, isso fez com que os preços, de uma maneira geral, elas retrocedessem. No que diz respeito à super-safra, não podemos esquecer que já há muitos anos a agricultura vem obtendo safras recordes. E, lógico, isso faz com que a oferta por esses produtos aumente, fazendo naturalmente com que os preços caiam. E caíram por volta de 16,3% nos últimos 12 meses. No que diz respeito à produção industrial, nós verificamos que nos últimos 10 anos verificou-se uma queda no volume de produção da ordem de 15%. Por outro lado, o pequeno detalhe que nos preocupa é que a população continua crescendo. Cresceu nesse mesmo período 7,22%. Então isso mostra, por exemplo, que há uma defasagem muito grande entre o desejo de consumir da sociedade e a capacidade de produzir. Então isso, naturalmente, acaba induzindo para uma elevação generalizada dos preços. Então observem que esses três detalhes, de alguma maneira, estão contribuindo ou contribuíram para que os preços caíssem. Mas à medida que o governo começa a reonerar aqueles produtos e serviços, ou à medida que a perspectiva de uma super-safra ele desaparece, e dada a própria defasagem com relação à produção industrial, será que os preços não voltarão a subir? E à medida que os preços voltem a subir, naturalmente isso acaba impactando sobre a política monetária, obrigando ao Copom começar a realizar, eventualmente, novamente uma elevação da taxa de juros. Clube Simp Vantagens. Um presente para você que utilizou ou utiliza algum serviço do Simp.
Economize seu dinheiro em mais de 300 estabelecimentos com descontos de até 60%, serviços gratuitos e sorteios para você. Como fazer? Acesse clube.simp.org.br e preencha o formulário e pronto. Acesso totalmente gratuito e fácil. Prosseguindo com os programas relativos à reforma tributária, trataremos agora do que foi inserido no texto da reforma do consumo relativamente ao imposto de renda das pessoas jurídicas, das pessoas físicas. Foi inserida uma norma no texto aprovado na Câmara, remetido agora ao Senado, possivelmente será objeto de negociação e alguma alteração, a permissão da criação da tributação do imposto de renda sobre dividendos e da possibilidade de uma mudança estrutural do imposto de renda das pessoas jurídicas e das pessoas físicas. Então há notícias de que em relação às pessoas físicas, por exemplo, alguns benefícios serão retirados, ajustados, com o objetivo de elevação da carga fiscal. No que diz respeito às pessoas jurídicas, haverá uma profunda alteração das alíquotas. Hoje, grosso modo, temos uma alíquota global de 34% se adicionarmos imposto de renda adicional e contribuição social. Essa alíquota deve diminuir, não se sabe o quanto, pouco. Então, esses 34% hoje existente de imposto de renda e contribuição da pessoa jurídica serão reduzidas em algum percentual. Por sua vez, haverá tão propagada, requisitada e difundida volta da tributação de dividendos. E aqui existe uma grande discussão no mercado quanto aos efeitos disso. Desde 1994 que a distribuição de dividendos no Brasil é isenta, e isso é usado de forma muito eficaz para distribuição de resultado, remuneração de dirigentes, reinvestimento de lucros na pessoa física, enfim, tributado o imposto pela pessoa jurídica, a distribuição para a pessoa física é isenta. A partir de agora haverá certamente uma tributação entre a jurídica e a física. A alíquota, que no passado era de 15%, ao que tudo indica, migrará entre 20% e 25%. Por si só, isso já é muito ruim. Mas a crítica que fazem agora os especialistas nessa matéria, e notadamente eu sou um grande crítico disso, é a volta da tributação da distribuição disfarçada de lucro. Exemplo, você tem uma empresa hoje e você tem um carro em nome da empresa que você, diretor, acionista, sócio, se utiliza. Atualmente, o gasto com esse veículo é contabilizado, é registrado como distribuição de lucro. Então você usa o carro, é contabilizado como despesa do sócio, depois do imposto de renda, isento. A partir da aprovação da tributação de dividendos, qualquer benefício dado a acionista, diretor, pessoa ligada, deverá ser tributada por esse imposto, na chamada classe de distribuição disfarçada de lucros. Vamos a eles, os principais. O exemplo que eu dei, utilização de carro, pagamento de convênio médico, pagamento de seguro, pagamento de reembolso de alimentação, escola dos filhos, treinamento, viagens, qualquer pagamento que a pessoa jurídica faça a um acionista, sócio, cotista, diretor ou pessoa que seja relativo à gestão, deverá ser tributada na modalidade de distribuição disfarçada. Isso certamente trará judicialização, inseguranças, incerteza, adoção de planejamentos tributários que serão questionados, o que levará a custo, incerteza e judicialização. Isso é extremamente negativo, lamentavelmente esse assunto virá à mesa e ao que tudo indica, já são favas contadas. A tributação de dividendos e, por sua vez, a distribuição de lucros disfarçados estará sob vigência já a partir de 2025, lamentavelmente. Fique atento para os próximos programas. Prolabore, da locução latina, prolabore quer dizer pelo trabalho. Dado o trabalho realizado, efetivamente realizado pelo sócio, pelo administrador da empresa,
este ou estes fazem jus ao pagamento mensal do prolabore. O prolabore é um rendimento tributável, sobre o qual vai incidir a contribuição previdenciária, ou INSS, e também o imposto de renda retido na fonte. Em outra linha, temos os lucros que podem ser distribuídos aos sócios, aos acionistas das empresas. Diferentemente do prolabore, o lucro, quando existente, o lucro é um rendimento isento, não tributável. O lucro pode sim ser distribuído ao sócio num percentual diferente, distinto da participação do sócio no capital social. Explico de forma didática através de um exemplo. Imaginemos que uma empresa possui 2 sócios, A e B. Sócio A e sócio B possuem uma participação no capital de 50%. Perfeito? Se os sócios deliberarem por uma distribuição de lucros em percentual distinto, diferente dos 50% que é a participação de cada qual, poderá ser feito sim, poderá ser feita a distribuição do lucro, desde que, cuidado, como prevê o artigo 1007 do Código Civil, haja expressa previsão para a distribuição em percentual distinto da participação no capital de cada qual no contrato social. Está no contrato social, previsão expressa, o percentual de distribuição poderá ser diferente, distante dos 50% de cada qual, participação em cada qual no capital social. O lucro só pode ser distribuído pelas pessoas jurídicas aos seus sócios quando a empresa não tiver dívidas inerentes a salários, atenção, fundo de garantia, atenção, e também quando tiver dívidas tributárias federais não garantidas, os lucros não podem ser distribuídos. Não garantido é quando você tem uma dívida parada, não é? Uma dívida para o qual você não tem, por exemplo, um parcelamento tributário. Há parcelamento, ok, a distribuição de lucros pode ocorrer. Foi claro? Muito obrigado a todos, foi um grande prazer e até a próxima oportunidade. Com o avanço da tecnologia digital, as informações estão na palma da mão. Vídeos, e-books, tutoriais, podcasts. Mas de que serve tanta informação se nós não temos tempo para filtrar o que realmente é de qualidade? Os cursos à distância da Capta têm curadoria e são focados no desenvolvimento pessoal e profissional. No que você é bom, para a Capta te deixar ainda melhor. Modernize o seu conhecimento e aplique no seu dia a dia. Vem aprender com a gente, Capta, o portal do conhecimento. Entrevista da semana. Nosso convidado de hoje é Márcio Botelho, vice-prefeito reeleito de Olinda. É um prazer tê-lo conosco. Prazer meu, Cury, estar aqui novamente no SINP, São Paulo, na sua presença. Muito obrigado. O senhor deve ter experiências fantásticas. É uma cidade que tem história. Quais são, na sua avaliação, grandes oportunidades empresariais para Olinda e para o país, claro? Certo. Olinda é conhecida mundialmente como a capital nacional da cultura. Então, Olinda se destaca com a cultura, com as belezas naturais, com os casarios preservados. E a gente tem um potencial muito grande na economia criativa e também no turismo. Olinda ele tem um ponto mais visitado de Pernambuco, um ponto de passagem, que é o Alto da Sé. Lá onde a gente tem uma vista muito bonita, que a gente dá para ver o Recife, né, quase todo daquela Recife região. Inteiro? Recife inteiro. E Olinda, como falava Marcos Freire, Olinda é a mãe do Recife. Se destaca, né, não só no carnaval, mas com seus casarios, com seu patrimônio e com seu povo, que é o nosso maior patrimônio, nosso maior bem é o povo olindense. Carismático, um povo que sabe acolher e receber o turista. Quantos habitantes tem Olinda? Hoje aproximadamente 400 mil habitantes. Quantas pessoas passam naquele carnaval maravilhoso de Olinda todo ano? Com a abertura do carnaval, que a gente sempre faz na quinta-feira, então em 5 dias de carnaval passa quase 5 milhões de pessoas.
5 milhões? 5 milhões. Ou seja, 12 vezes a população local. 12 vezes a população local. Que retorno financeiro isso traz para a cidade? Olinda, ele não gasta com o carnaval, ele investe. Sim. Porque é um investimento relativamente baixo para uma grande proporção de dinheiro que circula na cidade. A gente circula quase 300 milhões de reais em 5 dias de carnaval. Então, isso a gente fomenta a economia formal, a informal e toda a rede produtiva da cidade. Olinda tem uma tradição, como você colocou, de ser conhecido mundialmente, que tem os bonecos gigantes e que tem um bloco lá chamado Homem da Meia-Noite. Como é que é isso? Conta pra gente um pouco. É um bloco bastante tradicional que temos em Olinda, que é o Homem da Meia-Noite. Ele desfila todo sábado de carnaval, saindo pontualmente à meia-noite. E isso é transmitido para 58 países. É um bloco que arrasta multidões, um dos blocos mais conhecidos do carnaval da nossa cidade. Mas tem outros também, como Cirola, a gente tem o Vassourinhas, o Elefante, né? Vários outros blocos que desfilam no carnaval de Olinda, que traz a cultura, que traz aquele sabor do carnaval. Sabor do carnaval olindense. Que coisa. Quais são os grandes desafios tecnológicos de Olinda? Olinda, por ser uma cidade de patrimônio histórico, a gente tem muita dificuldade no sítio histórico em tecnologia. Porque lá o IPHAN é muito rigoroso e tem que ser para a preservação do patrimônio. Claro. Então, a gente não pode colocar antenas altas de telecomunicação, Wi-Fi, a gente tem que ter uma tecnologia diferenciada para esconder as antenas. Olinda, a gente tem, é muito característico, a gente tem o Alto da Sé, que é o sítio histórico, a gente tem orla, a gente tem morros, a gente tem alagados, a gente tem base rural dentro da cidade. Então, Olinda ela tem tudo que uma cidade grande tem, com arrecadação de cidade pequena. Então, a dificuldade, o desafio é muito grande. Quais são os principais desafios na sua avaliação? Para quem quer empreender, tem financiamento, não tem? Tem banco disponível, não tem? Qual é o cenário atual de Olinda e os desafios para frente na sua avaliação? Hoje a gente tem uma secretaria muito atuante, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, que a gente está com uma parceria com o Banco do Nordeste, lançando linhas de crédito para o micro, pequeno e o médio empresário, empreendedor na cidade. A Olinda se destaca com o comércio de serviços. A gente tem muitos serviços na cidade. Quase 80% da cidade gira em torno do serviço. E mais ou menos uns 20% na pequena e média indústria. Agora, esses empréstimos estão chegando na ponta para os empresários lá em Pernambuco ou diferentemente do Brasil, né? Porque no Brasil, várias regiões, o dinheiro não chega na ponta. Olinda está chegando lá para os pequenos empresários? Eu posso falar de Olinda, da cidade. Sim, Olinda. Eu posso falar de cidade de Olinda, queremos saber Olinda. Está chegando sim. A gente tem uma sala do empreendedor que fica na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é uma sala que dá todo o suporte ao pequeno, médio e o grande empresário da cidade, né? Serve como um ponto de apoio para o empreendedor. E nisso também as linhas de créditos a gente fornece, a gente incentiva ao empresário a realizar o sonho, né? Realizar o sonho. Que é a ponte entre o sonho e a realização, é isso? É isso mesmo. Isso que a Secretaria faz? É isso mesmo. Agora, nos conta um pouquinho da sua visão principal do que Olinda representa para o Nordeste, o que Olinda representa para o Brasil. Olinda ela é conhecida mundialmente, não só pelo carnaval, mas como seu patrimônio todo tombado, o patrimônio do sítio histórico muito preservado. O IPHAN nos ajuda bastante nessa preservação. A gente só tem que agradecer aos órgãos de controle, o Ministério Público também. Por exemplo, a Secretaria fica num prédio que foi construído em que ano? O Palácio dos Governadores, a sede da Prefeitura de Olinda, ele começou a sua construção em 1600. 1600. E lá já abrigou cadeia pública, já abrigou fórum. A primeira sede de governo do Brasil foi em Olinda, com Brites de Albuquerque e Duarte Coelho. Ou seja, é histórico de 1600. Histórico de 1600. E
O que mais que aconteceu na história de Olinda? Olinda é um domínio que era uma das principais, uma das primeiras capitanias hereditárias, ela se tornou e foi invadida. Conta um pouquinho dessa história para a gente, para quem quiser conhecer a real cultura e o real conhecimento do que é Olinda. Olinda já teve um comércio muito competitivo. A primeira capitania do Brasil, uma das primeiras do Brasil. A Olinda se destacava muito na cana-de-açúcar e na indústria têxtil, o que levou aos holandeses quererem invadir Pernambuco, invadir Olinda. E Olinda ela tem uma história curiosa, que ela foi totalmente dizimada, incendiada o seu sítio histórico. Queimaram tudo. Queimaram tudo pelos holandeses. E os portugueses retomaram essa batalha, ganharam a batalha, e hoje a gente tem os casarios predominantemente arquitetura portuguesa. Agora, conta pra gente, toda essa tradição, toda essa cultura, é um desafio hoje para manter essa cultura e manter isto, ou existem apoios federais e estaduais nesse sentido? Temos sim. O governo do estado ele é bastante preocupado com a questão cultural. O carnaval eles aportam bem para a cultura, e a gente tem pouco incentivo federal, mas o estadual a gente tem sim. E qual seria o principal projeto na sua avaliação hoje para Olinda? Olinda é uma cidade mundialmente conhecida. A gente tem uma dificuldade grande em atrair recursos. Então, Olinda ela vive basicamente da arrecadação de IPTU e ISS, que são os serviços da cidade. Sim. E nossa maior dificuldade é a questão financeira mesmo, atrair empreendimentos, atrair grandes empreendedores. Apesar de Olinda ter um território muito pequeno, mas ele tem condições sim de atrair algumas empresas que realmente venham a fomentar na cidade. A prefeitura vem a cada ano, a cada momento, ele está incentivando bastante o micro, o pequeno e o médio empresário. Os grandes eles estão indo para outras regiões, até talvez por causa do IFAM ou coisa assim, que não pode ter antenas e coisa assim. Isso faz sentido ou isso é irreal? Não, porque o patrimônio tombado é um patrimônio relativamente pequeno em relação à cidade de Olinda. Então, a gente tem o patrimônio tombado, mas tem também a parte urbana, que não é tombada. Quer dizer, quem quiser tem espaço para grandes investimentos. Tem sim. Agora, qual o incentivo que a prefeitura fornece ou que tipo de trabalho para atrair esses investidores? Além, claro, do seu trabalho aqui agora, que isto vai fazer com que pessoas entrem em contato, mas existe algum projeto específico? Existe. Em Olinda, a gente vem trabalhando bastante na captação de empresas, na redução de impostos. A gente está trabalhando para ter uma política voltada para o pequeno empreendedor, tirar ele da informalidade, trazer ele para a formalidade, porque isso fomenta e gera toda a cadeia de produção na cidade. A gente está tentando desburocratizar o serviço público. A gente está atrás dos investimentos, estamos indo em Brasília sempre, indo atrás de emendas parlamentares, estamos atrás de convênios que venham ajudar o empresário na cidade. E que é um desafio, né? Deve ter uma fila lá em Brasília gigantesca. É um desafio muito grande. Todo mundo, imagino. Eu pediria as suas considerações finais, que nós chegamos ao final do nosso tempo. Queria agradecer, Curi, o convite que nos foi feito. Dizer para quem não conhece Olinda que venha conhecer, não só no Carnaval, mas o ano inteiro. Olinda é uma cidade abençoada, uma cidade que tem um povo especial, uma população especial, e tenho certeza que vão acolher vocês de braços abertos. Márcio Botelho, nós queremos agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito para a nossa querida Olinda, que tem coisas maravilhosas, muito bonitas, e pleno êxito no trabalho que você vem desenvolvendo. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá! Nossos agradecimentos aos 52 países que nos acompanham. Acompanhe você também. www.simp.org.br
Nós apoiamos essa iniciativa. Espero que você apoie também.